Fala, guerreiro e guerreira, beleza? Vamos corrigir aqui essas questões de pronomes demonstrativos e adjetivos demonstrativos, ok? Que também é um assunto aí que pode aparecer na sua prova para os próximos anos, aí você que vai fazer a prova da ESA, ok? Primeiro a gente vai começar com essa aqui, que tem um estilo bem legal. Deixa eu colocar ela mais evidente aqui para você. Aqui fala para completar, né, a frase com o pronome demonstrativo correto, ok? Então vamos lá. Você vai ter aqui o seguinte. Ele vai perguntar, ó, esse aqui é um assunto que a gente vai ver na próxima aula, que é um question word, uma palavra que faz pergunta, né? Significa quem. Quem é, ó, officer, aquele oficial, aquela autoridade, over there. Então, o there significa, ó, lá, tá bom? Então, o over there você pode traduzir como lá mesmo, né? Então, esse over there, ele já indica o quê? Já indica que está longe do falante, ok? Outro detalhe que você vai observar isso aqui caindo na sua prova é o substantivo, ó, officer. Está aqui, ó, substantivo no singular. E o is também é um verbo to be, usado também para a terceira pessoa do singular. Né? Então, o nosso to be também aqui no singular. Né? Então, isso evidencia o quê? Que devemos usar o demonstrativo no singular. Então, esse these fica fora, those fica fora também. E aí você vai analisar ali depois o quê? Esse marcador aí de perto ou de longe. Né? Então, over there significa que está longe, então você tem o that. Who is that officer over there? Quem é aquela autoridade lá? Ok? Se fosse próximo, você teria here. Ok? Se fosse aqui, né? Aqui seria algo próximo, usaria here. Beleza? Então, eu acredito que para essa venha mais esse estilo, mas pode aparecer também até esse aqui, ó. Se a ESA quiser colocar de uma forma mais bisurada, né? Você tem aqui, ó. It is important that female Navy officers are now commanding vessels, not only because of achievement in and of itself, but also because types of posts will help advance even more in careers. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que é importante, né, que oficiais navais femininas, né, elas estejam agora, né, no comando das embarcações. Não somente por causa o quê? Ó, achievement. Caso você tenha dúvida na tradução, olha só, já vou falar na prática o que a gente até conversou antes da aula, né? Você vai perceber aqui que ele está atrelado, né? A gente vai ter aqui um adjetivo demonstrativo, né? Que isso aqui é o nosso substantivo, tá? Então, não somente por causa, né? Ó, não somente por causa de tal coisa, né? Nosso substantivo aqui no singular. E aí o que você faz, ó, já elimina o que é plural, ó, these. Então você tem, ó, these. Então não somente por causa desta conquista, né, achievement, pode ser nesse sentido de conquista, feito, né, algum feito maravilhoso e tal, conquista, né, não por causa dessa conquista, não somente por causa desta conquista, in and of itself,
ou seja, em relação, né, a isso que aconteceu, esse feito, né? Mas ele fala o quê? But also because, mas também por causa, o que você vai ter, ó, types of posts, tipos de postos. Então aqui você já percebe que está no plural. Então, but also because these, você já tem aqui, ó, these, que vai concordar com o substantivo no plural. Aí você já elimina a letra B. Aí ficou agora para você completar com o object pronoun. Ou vai ser o it ou them. Né? Lembrando que o it é singular e o them é plural. Vamos supor que talvez possa acontecer de você não entender quem está sendo referente aqui. Se vai falar help it ou help them. Você vai observar o outro elemento, a outra lacuna, que vai falar assim, ó, even more in careers. Ainda mais o quê? Carreiras, nas carreiras, tá? Então, carreira profissional de quem? Quem ele já falou aqui, ó. As oficiais femininas. O nosso substantivo aqui, ó, no plural. Então, vai melhorar ainda mais a carreira delas. Então, aqui você tem que o her seria a ela, a carreira dela, e their, carreira delas. Então, você tem aqui, ó, their. Então, obviamente, você vai ter then. Letra E, de Exército Brasileiro. Então, esses tipos de postos will help them, irão ajudá-las. Então, também esse then retoma female Navy officers. Tá? Então, você consegue observar perfeitamente que também foi uma aplicabilidade até de singular, plural. Né? Nas próximas aulas a gente também vai observar essa parte do substantivo, né? Singular ou plural. Aí temos uma aqui, que já é um padrão um pouco mais difícil, que é aspirante da Polícia Militar. Ele vai falar aqui que o filósofo francês René Descartes ele gostava reputadamente, né? Gostava de automata. Ele inspirou seu ponto de vista that living things were que as coisas viventes, né, eram máquinas biológicas que funcionam como relógio. Less known, menos conhecido, é uma história estranha que começou a circular após a morte do filósofo em 1650. Decentered, isso centrou o quê? Na filha do Descartes, a Francine, que morreu de Scarlet, de uma febre, né? Tipo uma febre galopante, né? Uma febre que, né? Foi uma febre exorbitante. At the age of 5, com 5 anos de idade. Aí ele pergunta ali, ó, na frase decentered on Descartes' daughter Francine, who died of scarlet fever, então a palavra sublinhada refere-se a, tá? Então você tem aquela dica do SVC. Vai aplicar aquela dica do SVC, porque ele está querendo saber o quê? Referência. Tá bom? Então você tem these. Você pode traduzir como isto, né? Ó. Isto centralizou-se, então, né? Na morte da filha do Descartes. Isso que? Ele vai estar fazendo referência ao quê? Então, vamos lá, ele fala, menos conhecido é o quê? Uma história estranha que começou, ó, aqui ele estava como objeto da oração, veio para cá, ó, ligado com o pronome relativo, o that, retomando ele agora como sujeito. Essa história estranha começou a circular após a morte do filósofo em 1650. Então, isso centralizou o quê? Na morte da filha do Descartes. Centralizou na filha do Descartes, na verdade, né?
Então, isso o quê? Né? Isto o quê? Você pergunta aqui. O que então centralizou-se ali na filha do Descartes? Você está vendo aqui que ele está falando sobre uma história estranha. Ó, começou a circular após determinado fato ali, ok? Então você tem D de delta. Beleza? Tá fazendo a retomada ali. Vamos para 4 aqui. Essa também é um estilo bem legal, que eu acredito que a ESA já mostrou por meio de tempos verbais, cobrança de tempos verbais, que vai cobrar esse, que deve cobrar, né, esse tipo também de questões, porque ela cobrou em preenchimento de lacuna com os tempos verbais adequados. E ela também agora pode cobrar como preenchimento de pronome adequado. Aí ela pode fazer essa salada, né? Pode colocar aí, dentre as alternativas, subject pronoun, object pronoun, pode colocar pronome demonstrativo, né? Então, muito provável que de fato aconteça isso, né? Então, a gente vai estar realmente preparado para isso aqui. Então, você tem, ó, choose the alternative that best completes the dialogue. Você vai escolher a alternativa que melhor completa o diálogo. A Mary fala, hi, Mary Smith. Então, você tem o to be aqui. Diálogo, você tem a primeira pessoa falando com a segunda pessoa. Então, vai falar I am Mary Smith. Depois, I am from the USA. What's your name? Aí, ele vai usar o quê? My name. Ó, isso aqui é 2020, hein? My name is Paul Thompson. Nice to meet you. Aí, ó, are you from? Tá vendo? Vai querer saber lugar, de onde que ele é. Achei bem interessante porque essa questão misturou muitas matérias aqui, né? Muitos conteúdos. Aí Paul fala, nice to meet you too. I am from London. And who is? Né? Então, o que sobrou? Aqui já dava para matar a questão, né? Esse mesmo. Ficaria a letra B de Brasil. Porque depois pergunta, né? Ó, who is that woman? Quem é aquela mulher? Aí, she is Jessica Lopes. She is from the USA too. Ok? Isso, bem tranquilo essa aqui. Achei também bacana. Bem possível. Também achei bem o estilo da ESA, assim. Né? E o do nosso simulado que você vai fazer também, já adiantando, né? Porque é dentro da matéria e também porque não temos muitas questões, né? Desse tipo de assunto. Então eu trouxe uma aqui do simulado para a gente resolver, né? Você tem aqui o soldado falando aí com o sargento, né? Listen to, aí você tem um substantivo, bird. Quem está falando aqui é o soldado, ó. E o pássaro está ali, lá no telhado, ó, longe dele, tá bom? Então, aparecendo assim na prova, já deixa bem claro para sua mente assim, ó, tá longe. Bird, já anota ali, ó, singular. Tá? Pode parecer besteira, mas quanto mais lógico ficar para você, evidente, é melhor para que você... mais você vai reduzir a sua chance de cometer um erro e de errar a questão de bobeira, né? Aí ele fala, it sounds like he's saying per cup, per cup. Ele fala, ó, olhe para aquele pássaro, parece que ele está falando anime-se, anime-se. Aí o sargento fala, sounds to me like he's saying pick up, pick up. Ele diz, parece para mim que ele está falando pegue, pegue. Pegue as coisas, né, de arrumar. E aí você tem fill in the blank with the correct word. Então, this é para perto, that é para longe, letra B de Brasil. Then é o object pronoun. Então, não posso falar look, não, é listen, né? Listen to then bird, não pode. Se não tivesse bird ali, listen to them, aí estaria certo.
Perdão, se fosse mais de um também, né? Se fossem 2 pássaros, né? E também deveria ser 2 pássaros. Porque sendo um pássaro só, aí ficaria listen to it, tá? E o hen? Hen significa ele, tá? Poderia usar? Tem que tomar cuidado. Por quê? Nesse caso aqui não, porque tá bem claro na tirinha que ele é um pássaro qualquer. Apareceu ele de repente, tá? Agora, se é um pássaro de estimação que se comunica com ele, como acontece, né, nas tirinhas, tá? Ele já tem um nome até, né? O nome é fulano de tal, fulano. Aí tudo bem, né? Já sabe que é um personagem masculino de estimação e tal, aí tudo bem, caberia o him, ok? Escute ele, listen to him, tá? Mas assim, animal, objeto, né, coisa, você tem o it, tá? Obrigatoriamente você deve aplicar o it, tá bom? Só que nesse caso, também você não vai poder usar o pronome e logo depois o substantivo, tá bom? Porque o pronome, lembra, né? O pronome substitui o termo. Ele vai substituir o substantivo. Então, se fosse listen to it, ponto, deveria terminar aí. Então, você vê que tem a palavra bird. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o demonstrative adjective. Então, ele está na qualidade de adjetivo. Ó. Listen to that bird. Ouça aquele pássaro, ok? Esse simulado eu elaborei em 2023 e você viu que na prova de 2023 apareceu uma tirinha ali com o that também, né? Mas não foi para você completar com o that. Mas só de você pegar essa explicação aqui e ter visto a tirinha na prova, Sargento Ferreira tem propriedade para falar isso, tu acertou essa, né, Sargento Ferreira? Já ficaria mais fácil para você interpretar, porque eu te expliquei sobre o that aqui, né? E aí você fazendo a leitura, né? Write that down, escreva isso aí, né? Então, isso, sabendo que o that, retomando aquela frase que a pessoa falou. O chão está sujo, escreva isso aí. Isso o quê? Que o chão está sujo, tá? Então, ficou bem familiar, exatamente. E o meu objetivo, de fato, não só te explicar o conteúdo, mas também te entregar a questão da prova, tá? Eu confesso que no ano de 2023 foi o ano que a prova que mais questões foram mais parecidas com as questões do meu simulado. E eu já previa isso porque eu falei para a galera que foi um ano que eu fiz mais simulados até, né? Eu fiz mais simulados, então assim, eu tento abordar determinado conteúdo, né, de todas as formas possíveis, para a gente cercar todas as formas que pode ser cobrado na prova. Então, você vai olhar a prova, vai abrir o caderno de provas e vai falar, pô, essa questão aqui eu já resolvi no simulado do professor, né? E aí isso também te ajuda em relação ao seu nervosismo, você vai ficar mais tranquilo, você vai ficar mais confiante para responder a questão, né? Então, meu objetivo é esse. Por isso que o meu objetivo, né? Por isso que os guerreiros aqui pegam 10/10, né? O Sargento Ferreira, que não estava tão bisurado assim ano passado, só errou uma, né? Então, ó, Sargento Júlia aí já vê o exemplo, então, ó. O Sargento Ferreira errou só uma. Então, agora que ele está ficando bisurado, 10/10. 10/10, certeza. Né? Tamo junto, não é isso?